coisas que a vida adulta me ensinou. Primeira coisa, tomar uma decisão. Uma hora ou outra a gente vai precisar tomar uma decisão que vai ser baseado só em nós. Principalmente se não for sozinho. Eu, por exemplo, sou sozinha. Mas caso eu tenha um filho, é outra coisa, mas tem que tomar pelas dores do outro, no caso. Uma hora ou outra a gente precisa tomar uma decisão. E essa decisão ela precisa partir do princípio nosso mesmo. O que isso vai afetar em mim? Como que isso me afeta? De que forma isso me afeta? E se isso me afeta, eu tenho que tomar uma decisão para mudar isso. E é muito complicado porque eu só tenho 20 anos. E com 26 eu não sei se eu vou ter a mesma mentalidade. E eu lembrar disso, que essa atitude que eu tomei pode ser prejudicial para o meu futuro. Então eu preciso tomar um certo cuidado. Por mais que eu diga, uma hora ou outra eu diga, eu agora, só o agora importa. Mas o agora já foi um passado e o agora vai ser um futuro que eu tô vivendo das decisões que eu tomei no meu passado. E é complicado tomar uma decisão assim. Por mais que eu diga, eu não tenho nada a perder. Mas tem pessoas que confiam na gente, então uma decisão ela precisa ser tomada pensando em todo mundo, no geral, não só em mim. Porque por mais que eu diga que eu tô sozinha, que eu que mando na minha vida, outras pessoas elas vão ser afetadas pela decisão que eu tomo. Principalmente quem tá do meu lado o tempo todo. Então não é só tomar uma decisão. Eu tenho poder de decisão, mas eu preciso pensar bem antes de fazer, porque tomar uma decisão no calor do momento e não pensar pode trazer consequências que se fossem só pra mim, é tudo bem, mas não é só pra mim. É pra quem tá do meu lado também. Minha vela tá apagando. Outra coisa, empatia. Por mais que hoje em dia as pessoas elas não tenham tanta empatia como no passado não, né? Cada um desenvolve empatia por si, por vontade própria. E no meu caso, eu venho desenvolvendo, até porque eu já tinha falado no passado, no vídeo passado, sobre o exercício da empatia que eu venho fazendo. E cada dia mais eu venho fazendo de novo. E de novo, de novo, de novo. E graças a Deus eu tenho conseguido bons resultados e melhorado bastante eu como ser humano. Com as pessoas, porque comigo às vezes não dá muito certo. Em questão de entender o outro. Por mais que a pessoa me trate mal, eu vou entender o lado dela, porque eu não sei pelo que ela tá passando, então eu tenho que me colocar no lugar dela. A gente gosta muito de cobrar os nossos pais. Eu gostava também de cobrar os meus pais, no caso. Que a mãe não me dá isso, ou que o papai não dá, quer que a mãe faça tudo, ou que eu faça tudo das coisas de casa. E eu nunca tinha parado pra pensar, só vim parar pra pensar agora. Que ele passava o dia todo trabalhando e chegava em casa ele não queria mais. Ele queria ter um pouco de descanso. Ele só queria deitar. Aí eu pensava, que homem preguiçoso, mas ele já tinha passado o dia todo no trabalho. E o ser humano ele precisa de um certo descanso. É que nem quando a gente é criança e quer assistir o nosso desenho. Quer assistir o nosso desenho, quer assistir um filme que tá passando, mas o papai chega ou a mãe chega, pai, geralmente é pai, chega e diz, deixa eu assistir meu jogo, deixa eu assistir meu jornal. E a gente fica chateado com aquilo, né? Porque não queria assistir o filme, queria assistir o desenho. Que pessoa chata, mas a pessoa queria só o momento do lazer dela. É que nem quando a gente gosta de culpar as mães, e vejo isso direto, principalmente da parte de homens, uma coisa ridícula. Mãe solteira, mãe vagabunda, sem vergonha. Mas uma mãe é uma mãe tá dando a vida pelo outro ser humano. Eu aqui já sei me cuidar, já sei fazer, mas uma mãe que cuida de um filho, ela tá dando a vida pelo filho. Ela tá se colocando no lugar do filho, ou deixando de viver a vida dela para cuidar de um outro ser humano, para que esse ser humano vá se desenvolver. O que é bem hipócrita, na verdade, porque todos nós viemos de uma mãe. A maioria, ou digamos que uma grande porcentagem dos brasileiros, eles são filhos de mães solteiras. Tem raiva de mãe solteira, tem raiva de mulher, parece que foram criados dentro do ovo. É uma hipocrisia muito grande, um ódio muito grande, que na verdade se fosse trabalhado, deveria ser trabalhado no amor, já que
foram criados por mães e não pelos pais, né? Acaba tornando uns homens ridículos, não tem nada a ver com esse vídeo, mas enfim. Acabei desenvolvendo essa empatia por mães. Assim, eu não pretendo ter filho, pelo menos não assim, como é que fala, todo aquele processo, gravidez e tal. Mas eu vejo muita gente espalhando o ódio em quem escolhe ser mãe, ou quem é mãe de primeira viagem, ou quem é mãe de criança. Ai, que coisa ridícula, por que tu tá romantizando isso? Mas não sabe o quanto que uma mãe tá sofrendo, o quanto uma mãe tá fazendo pelo seu filho. E era o que eu não via também no meu passado, eu jogava muito a minha mãe, mas minha mãe teve 3. Pensa na barca que era cuidar de 3, hoje eu nem culpo. Eu já culpei, já tive como é que é a palavra? Já descontei raiva na minha mãe, mas parando pra pensar agora não faz muito sentido. Porque ela teve que carregar tudo isso sozinha. Teve que me fazer rir, me fazer... Ai, e é bem hipócrita da parte não só de homens, né, mas de mulheres também no geral, que ficam espalhando ódio por aí sobre mães. É uma coisa bem complicada. Outra coisa também que eu venho aprendendo é a me virar sozinha. E eu descobri que não me virar sozinha não diz ser só eu, mas daquilo lá que eu tinha falado de tomar a decisão. Porque, querendo ou não, ou de uma forma ou de outra, a gente nunca tá sozinho. Eu sempre, minha mãe me ensinou uma coisa muito legal, que é pra quem acredita, pra quem tem alguma fé, pra quem professa alguma religião, sempre pedir para que ponham pessoas gentis no nosso caminho, para que tenham pessoas gentis no nosso caminho. E é uma oração que eu tenho feito bastante, por mais que nada dê muito certo na minha vida, ou que esteja dando tudo fora dos trilhos, eu sempre peço e digo, meu Deus, por mais que esteja ruim, não deixe que eu esteja ruim e com pessoas ruins, mas sim com pessoas gentis, pessoas que vão ter o cuidado, ter a empatia de olhar por mim e por nós todos, sabe? E essa oração, essa petição, esse pedido, ele tem sido muito correspondido na minha vida. Tenho encontrado bastante pessoas gentis. Por mais que às vezes eu saia por aí, sozinha, ou eu fique, me sinta, às vezes, até por escolha minha mesmo, eu venho encontrando pessoas muito gentis no meu caminho. Pessoas muito gentis no meu caminho. Essa que é a grande sacada. Por mais que a gente diga que tem uma frase que o pessoal gosta de falar, que é: olha só pra sua prova, porque a prova é individual. Ela é individual, mas tem outras pessoas fazendo a prova também. E essas pessoas, elas vão passar pelo mesmo processo. E às vezes elas já passaram por aquele processo, e elas querem te apoiar de alguma forma. E essa oração, inclusive, essa petição, minha mãe me ensinou, me passou no caso, quando eu comecei a trabalhar. E eu tinha parado de fazer ela. Eu voltei a fazer ela recentemente. Uns anos pra cá. Tem dado muito certo na minha vida. No caso das relações. Porque tem coisas que dependem mesmo de mim. Depende do como eu vou reagir àquilo. Outra coisa que eu também aprendi é em relação àquilo que a gente fala, vê, assiste, come. Como assim? Eu quis dizer que tudo aquilo que a gente faz, ou fala, ouve, assiste, influencia diretamente na gente. Influencia. Assistir um filme de terror, ouvir uma música de frequência baixa, ouvir músicas de baixo calão, vão afetar minha vida. Eu tava ouvindo uma pregação, sim, era uma palestra, que a mãe falava sobre isso. Qual que é o propósito de um filme de terror? Se não causar medo. E se ele me causa medo, eu já tenho esse sentimento ruim de medo dentro de mim, que pode causar uma ansiedade e uma depressão. Eu assisti por escolha, eu fiz por escolha, e eu tô com uma depressão, uma ansiedade que eu nem sei por que eu tô. Mas eu tava lá assistindo. Eu fui traída, mas eu também só ouço música de traição. É um exemplo, assim, talvez estranho, mas é um exemplo que é sempre usado. Nas favelas ou em locais mais precários, tem sempre um estilo de música que predomina naquele lugar. Além do barulho, das conversas e vários barulhos,
tem aquelas músicas que predominam, aquelas músicas de frequência baixa, ou que só fala de sexo, droga e prostituição. E aquilo vai ficar lá acumulado, não tem como entrar uma coisa boa. Tá só mandando pro universo, mandando para aquilo, e vai voltar da mesma forma. Se eu não mando uma energia positiva para fora, não tem que voltar. Por que vai voltar uma coisa boa se eu mandei coisa ruim? É a lei do retorno, querendo ou não. É a lei do retorno. Por mais que eu não seja muito fã de karma, de ser fã de karma, então. Mas volta. O que é bom volta também. Só que muitas vezes a gente acredita só no que é ruim. E só o ruim. Eu não sei porquê que falam que tal coisa só vai acontecer se for ruim. Mas é a crença da pessoa, né? É aquilo que ela acredita. Também vi eu perdi a linha de raciocínio, eu ia falar. Demora, eu lembro. A outra coisa também sobre inveja. Eu li num livro uma vez que inveja é carência. Se uma pessoa tem inveja da outra, é porque ela não tem aquilo que a pessoa tem. Então ela vai invejar, ela vai desejar ter aquilo que a pessoa tem. Um exemplo disso é que eu vejo muito hoje em dia as pessoas se comparando, querendo ter um corpo musculoso, querendo ter um corpo bombado, ou querendo ser muito magra, ou querendo ter o corpo de fulano, corpo de ciclano, porque é bonito. E ela tem um corpo, tá? Ela tem um corpo, mas ela não quer aquele corpo, ela odeia o próprio corpo dela, que é dela. E eu creio que essa pessoa, ela não entendeu ainda o sentido da vida, né? Porque não é possível que uma pessoa, ela se olhe no espelho e não se sinta bonita. Ou ela não perceba que ela é mais do que um corpo, que ela é só um material. Eu quero ter uma bunda grande, uma cintura fininha, uma barriga chapada e tal. Além de ela não fazer nada pra mudar o corpo dela, ela também não faz nada pra mudar a mentalidade dela. Uma coisa que eu fiz, que me ajudou bastante, é a aceitação. Aceitação é uma coisa para fracassado. Não, muito pelo contrário. Fracassado é quem quer ficar mudando para querer bater padrões que são, são colocados pela sociedade há muito tempo. E se a gente não quebra esse padrão, ele vai se repetir. Eu sempre falo para as pessoas que eu tenho mais um pouco de intimidade em relação a isso. Aí, mano, vai fazer uma yoga, vai fazer uma meditação, vai fazer uma reprogramação mental, porque não é possível que tu tenha essa mente tão fechada que tu acredite que tu é só esse corpo. Porque fulano não olha pra mim. Eu acreditava muito nisso, eu confesso, não vou mentir não, que as pessoas não queriam olhar pra mim porque eu era feia, que eu não tinha um corpo bacana, e que isso era o mais importante. Por mais que hoje em dia as pessoas sejam muito, como é que eu posso falar, superficiais e liguem muito pra aparência, isso não é o mais importante. Isso é apenas uma coisa, como é que eu posso falar, fútil. Porque no final, teu corpo vai ser enterrado, o que vai valer é aquilo que tu é, a tua essência, aquilo que tu foi. Aí fulano foi lembrado porque tinha um corpo bonito. Aquela Mary, sei lá, aquela mulher loura, aí ela foi lembrada porque ela tinha um corpo bonito. Mas se tu vê o corpo dela, é um corpo completamente fora dos padrões que era imposto naquela época. E hoje em dia ela é considerada uma mulher bonita. Mas as pessoas, elas não querem mais isso, elas querem ter o corpo de outras pessoas, porque a insatisfação é tão grande com elas mesmas que elas querem já ter o corpo de outra pessoa, pra ver o nível de quê? O nível de falta de amor, o nível de falta de conhecimento dela mesma, em relação a ela mesma. Como que uma pessoa pode olhar pro próprio corpo dela e desejar ter outro, sendo que ela tem um corpo? Assim como aquela pessoa tem um corpo, ela também tem um. Em vez de ela querer mudar por padrões ou por querer se encaixar em certo lugar, ela deve entender que ela é mais do que um corpo. A gente vai cuidar do nosso templo. Somos mais que um corpo, mas é preciso também cuidar da mente, cara. Nós somos mais que um corpo. Isso aqui é só realmente, o templo. E se a nossa mente não for cuidada, não for tratada, de que adianta ter um templo bonito se por dentro é tudo podre?
por dentro é vazio, oco. Alguém vai chegar e vai entrar dentro desse templo e não vai ter nada. Se afasta no mesmo instante. É o que anda acontecendo muitas vezes. Claro que tem outras coisas que eu tenho aprendido, mas eu nem anotei. Mas ficou por isso, ficou esses aí e o que eu esqueci no meio aí.